o que eu entendo, né, com essa palavra. É assim que tem que ser. O Igor, assim como a esposa dele, todos nós podemos ver aqui diante dos nossos olhos. A gente curte muitos vídeos aí na internet, a gente admira muitas transformações, muitos testemunhos, mas a gente tem aqui, dentro da nossa casa de oração, muitos exemplos, e o Igor é um desses. Nós vimos ele chegar aqui junto com a esposa, nós vimos todo esse processo de libertação, nós vimos eles se casando, tendo a primeira filhinha, várias conquistas aí financeiras, casa, carro, né, Igor? E é uma bênção ter ele conosco. Ele não caiu aqui de paraquedas. Nós oramos muito para escolher e o Senhor confirmou, né, que vocês iam receber ele com muita alegria. Se preparem aí para o que Deus vai falar. É a primeira pregação dele, então esse dia vai ficar marcado para sempre. Estendam as mãos para ele, repreender todo o nervosismo, né? Vamos orar pelo Filho de Deus. Senhor, meu Pai, está aqui teu filho, Pai. O Senhor conhece o coração, meu Deus. O Senhor conhece o posicionamento desse homem. Senhor, ele está há pouco tempo de um passo muito importante, um crescimento ministerial, Pai. E o Senhor sabe de todas as coisas. Meu Deus, em nome de Jesus, repreende todo o nervosismo, todo o mal-estar físico e espiritual, Senhor. Repreende toda a retaliação de Satanás, Senhor. Repreende também todo olhar carnal. Que nós possamos estar atentos, ligados no mundo espiritual. Que nós possamos, Senhor, focar no que o Senhor quer para nós. Repreende toda a distração. Que teu filho consiga, meu Deus, transmitir para a tua igreja aquilo que o Senhor quer nos falar. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Saúde a amada igreja do Senhor na paz do Senhor. Amém. Saúde a igreja na paz do Senhor. Amém. Força, igreja, paz de Jesus. Saúde a amada igreja do Senhor na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, queria agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade, por essa dádiva na minha vida, né, de estar pregando a palavra do Senhor com muita alegria, né. Como é a primeira vez que eu prego, assim como foi dito, queria deixar também agradecimento aos meus pastores, pastor Alexandre e pastora Nilva, porque, irmãos, se eu tenho alguma coisa para passar que nem que seja para os irmãos nessa noite, é porque esse casal tem me ensinado a todos aqui nessa noite também. Queria agradecer minha mãe também pela criação. Irmãos, eu creio que essa mulher veio da Bahia só para assistir essa pregação. Por adoração. Queria agradecer também a minha intercessora, minha esposa, Bianca, Jacqueline Bianca, que está comigo aí todo dia na peleja, dia bom, dia ruim. Aleluia. Hoje é o aniversário dela, né, irmãos? Mas ela está de parabéns nessa noite. Vai orando aí, jovem, vai orando aí, com essa hora chega. Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 8. Glória a Deus, né? A segunda multiplicação de pães e peixes, né? O ministério de Jesus, irmãos, começa aos 30 anos e ele chama 12 homens que se tornam 12 discípulos, e entre milagres e maravilhas e sinais há muitas lições. Uma delas está a primeira multiplicação de pães e peixes. Você conhece a história. Há uma multidão que está com fome, carece de alimento. Jesus pergunta: quem tem algo para compartilhar? Aparece um jovem, um menino, e ele diz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplica, serve o povo se sacia, e assim um milagre acontece. Aqui nós vamos refletir hoje na segunda multiplicação de pães e peixes e na terceira. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E os deixou ir, e se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los desse pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães,
e tendo dado graça, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que pusessem diante deles, e puseram diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graça, ordenou que também los pusessem diante. E comeram e saciaram-se. Dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e os despediu-se, né? O que me chama a atenção é que tanto na primeira como na segunda multiplicação de pães e peixes, Jesus chama à tona compaixão. E o que é ter compaixão? Compaixão não é apenas entregar um café da manhã aos moradores de rua ou entregar R$2, R$5 no farol. Não. Ter compaixão é você compadecer de um sofrimento, de uma amargura, de uma dor de uma pessoa que está do teu lado ou às vezes até na tua casa. Hoje tem faltado compaixão nas casas, nos lares, entre as famílias. Tem esposos que não têm compaixão da sua esposa. Tem esposas que não têm compaixão do seu esposo. Jovens que não fazem nada para tornar a paternidade e a maternidade muito difícil. Nessa noite a minha mãe está aqui e ela é testemunha. Eu fui um jovem que por um tempo eu não tive compaixão dos meus pais. Principalmente da minha mãe, que era crente, sempre foi, me apresentou desde fralda no altar. Eu lembro quando eu caí no mundo, caí na balada e na bagunça, eu chegava de madrugada, subia aquelas escadas e via aquela mulher chorando e orando, dizendo que tinha me apresentado, que tinha me consagrado ao Senhor e que não aceitava aquela situação. Eu, por erro, não tive compaixão daquela situação e permaneci no meu erro. Jesus chama porque ele sabia que os discípulos não tinham compaixão daquele povo. Tanto é que eles colocaram dificuldades. Para o próprio Jesus eles disseram: quem poderá satisfazer essa multidão? Sendo que eles já estão vivendo a segunda multiplicação de pães e peixes. E o local, no deserto, o Senhor Jesus, ele é poderoso. Ele pode fazer um milagre na tua vida, aonde quer que esteja. Glória a Deus. Em seguida, ele não dá muita atenção para os discípulos e pergunta: quantos pães tendes? Eles respondem: 7. Jesus já manda todo mundo sentar. Senta os discípulos e senta a multidão. Por que Jesus tem essa atitude? Irmãos, eu nunca vi alguém aprender em pé. Jesus prepara um cenário de lição nessa noite. Uma lição para mim, uma lição para você, uma lição para a igreja. E ao sentar, irmãos, ninguém anda, ninguém se mexe. Às vezes, ao aprender, não vamos ouvir aquilo que queremos, não vamos ouvir aquilo que é agradável aos nossos ouvidos. E sentado não há movimentação, ou seja, ninguém se esconde. Glória a Deus, aleluia. E então há a multiplicação de pães e peixes. Em Gênesis, o Senhor é o haja, que haja luz. Foi louvado. No princípio, ele era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Assim como ele ordenou a Lázaro sair para fora, ele poderia ter ordenado à multidão que haja pão, que haja multiplicação. Mas o que ele fez para haver multiplicação? Ele agradeceu. A multiplicação da sua vida consiste em ser grato. Essa é a lição que o Senhor tem para passar nessa noite, acerca da gratidão. E o que é viver em gratidão? O que é ter uma vida de gratidão? Paulo ensina em Filipenses ter ações de graça. Porque aquele que é grato, irmãos, ele não consegue ficar só em palavras. Ele não consegue apenas ajoelhar durante a noite e falar: Jesus, obrigado pela manhã, obrigado pela tarde, obrigado pelo dia. Ele quer expressar a gratidão dele. Assim você lembra de Maria Madalena. Eu creio, irmão, que aquela mulher ficou 3 noites sem dormir, porque Jesus ficou 3 dias para ressuscitar. E no 3º dia de madrugada ela falou: não vou conseguir. Eu não vou conseguir agradecer só de casa. Eu preciso expressar minha gratidão. Eu preciso ir até aquele túmulo, nem que seja para limpar aquela parede, nem que seja para polir aquela pedra, nem que seja para varrer o chão da entrada do túmulo, mas eu vou lá agradecer ao meu Senhor. Eu vou expressar minha gratidão com atitudes, com atos, aleluia, glória a Deus. Eu também lembro de Obed-Edom, irmãos. Por 20 anos a Arca da Aliança passou na casa do ingrato. Por 20 anos não havia testemunho. Por 20 anos não acontecia nada. Por 20 anos, Senhor, estava tudo travado. Mas em 3 meses, na casa de um gato, a mulher que não tinha filho teve filho. O pasto que estava seco ficou verde. A vaca que estava magra, ela ficou gorda. Glória a Deus, aleluia.
Aquele homem ficou rico em 3 meses porque ele entendeu. Ele entendeu. Um gato, irmãos, ele não perde a oportunidade. Ele sabe a hora de aproveitar a oportunidade que está com ele. Aleluia. O Beto não perdeu a oportunidade. Ele falou: não vou fazer o suficiente, eu vou fazer o meu melhor. Um gato, ele não faz pelas coxas de qualquer jeito. Não, quando ele ouve uma oportunidade, eu vou fazer a obra, eu vou fazer para Jesus, eu vou dar o meu melhor. Porque foi naquela cruz que ele morreu. Foi ao Pai que ele rogou para dar o Espírito Santo. E a palavra me ensina: não entristeceis o Espírito Santo. Aquele que é gato, irmãos, ele nem pensa em pecar. Ele nem pensa em estar lambuzado no pecado. Porque eu vou entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo que há dentro de mim. Não, jamais, eu não posso agir dessa maneira. Eu não posso agir desse modo, não, Senhor. E para ministrar, Senhor, irmãos, essa mensagem, Deus até me deu bem antes. Eu falei: Senhor, nossa, o Senhor deu rápido essa mensagem. Eu fiquei até, meu Deus, foi muito rápido, falta alguns dias para o culto. E o Senhor falou assim, o Senhor falou para mim: eu te dei porque eu vou te testar, né? Numa quinta-feira, eu estava com a minha filha no hospital e ela puxava o ar por causa do bronquite, ela não conseguia respirar. E eu falei: meu Deus, o que eu posso fazer, Senhor? O que eu posso fazer? A minha filha quer respirar, ela não está conseguindo. E o Senhor falou: vai para o banheiro agradecer. Eu fui para aquele banheiro, agradeci, Senhor, até as meias que eu tinha no pé. Eu agradeci por tudo eu agradeci. Saí, achei que ia ter resposta. Caso piorou, UTI. No outro dia de manhã cedo fui trabalhar, o carro quebrou. O Espírito Santo falou: agradece. Agradece que o socorro está vindo. Aleluia, glória a Deus. Quando fui na oficina, consertei o carro. Quando eu cheguei lá no... Já tem gente chorando, glória a Deus. Quando eu cheguei na oficina, o mecânico liberou, tudo certo, né? Fui trabalhar. Faltava poucas horas, era de sexta-feira, faltava poucas horas para o culto. E eu falei: Senhor, eu vou parar aqui rapidinho, num local que não é tão permitido, né, irmãos? Vocês não já entenderam? Para agilizar para eu ir para o culto, né? Sexta-feira, culto de libertação. E aí, irmãos, desde que o dia que eu entrei para Jesus, irmão, eu nunca tinha tomado um enquadro. Polícia nenhuma tinha me parado. Vai fazer 3 anos que eu estou na presença. Glória a Deus. E ali me pararam, no local proibido de estacionar. O policial falou que ia dar multa, pega lá seus documentos. Eu entrei no carro e o Espírito Santo falou: agradece. Agradece. Porque um carro só quebra para quem tem carro. Toma multa em carro só para quem tem carro. Eu te dei um carro, então seja grata pelo que eu te dei. Aleluia. E eu agradeci. Mas cheguei no culto, quando eu estava subindo essas escadas, que estava sendo ministrado o louvor, o Espírito Santo falou assim: agora é ações de graça. Expressar sua gratidão nas ações. Você vai louvar, você vai orar no altar, você vai orar no povo, dando o seu melhor, o melhor que você tem. Irmãos, eu louvei naquela noite como eu nunca tinha louvado. Subi nesse altar para orar aqui como eu nunca tinha orado. Fui orar nas pessoas como eu nunca tinha orado, porque eu entendi a ação de gratidão. Após o culto, antes de chegar no hospital, o telefone toca: Mavi, minha filhinha, está liberada da UTI. Porque a multiplicação não é só financeira. A multiplicação, irmão, para Jesus, glória a Deus, aleluia. A multiplicação é na saúde, é em todas as áreas da sua vida. Há uma multiplicação te esperando, há um milagre te esperando, mas o Senhor precisa da tua gratidão, e não só com os lábios, mas ações de gratidão, aleluia. E você vê que sobra 7 cestos, irmãos. Será que Jesus errou na conta ou ele queria desperdiçar? Não, irmão, aquele que é grato, ele tem mais do que ele precisa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos tomar a releitura do capítulo 13, desculpa, porque uma moeda tem 2 lados, né? E assim como existe o grato, também existe o ingrato. Aleluia. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão ao barco. Não tinham consigo senão um pão. Guarde isso. Glória a Deus. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos.
do fermento dos fariseus que do fermento de Herodes. Mas não tinha fariseu no barco. Jesus falou: olhai, guardai-vos, vigiai-vos, porque é muito bonito. Ele fala do fermento de Herodes. Herodes, ele até disse que queria adorar. Quando os três reis magos foram na presença de Herodes, Herodes disse: vá, encontre o menino e volte para que eu também possa adorá-lo. Ele não queria adorar, ele queria matar o menino. E muitos adoram, Senhor, muitos louvam, mas o coração está longe de ser grato. Jesus fala: guardai-vos. Não é para viver uma aparência de grato, não é para viver uma aparência de servo, não é para viver de aparência de fermento de imagem. Não, Deus está em procura de verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Olha só, e no 16 diz assim: e arrasuravam entre si, dizendo: e por que não temos pão? Eles começaram a discutir. A culpa é tua, eu tenho que lembrar de tudo. Por que você não lembrou? Por que você não faz? Por que você não toma atitude? Às vezes você tem plantado esse clima na tua casa de discussão. Eles começaram a discutir, começaram a murmurar, começaram a reclamar. E olha o que Jesus entra no 17. E Jesus, conhecendo isso, e de onde Jesus conhecia isso? Jesus se lembrou de um povo no deserto, que era para viajar 40 dias, mas viajou 40 anos, por causa da murmuração, por causa que não sabia ser grato por nada, por causa que murmurava de dia, murmurava à tarde, murmurava de noite. Teve que passar 40 anos no deserto. Jesus fala aqui, para que arrasurai? Por que brigais? Por que murmurais? Que não tendes pães? Por que não tendes pães? Não considerai? Se não tem boca para agradecer, tenha pelo menos a consideração. Não murmura não. Se você não tem lábios para ser grato, não murmura, não reclama. Nem compreendestes ainda, tendes ainda o vosso coração endurecido. Ele fala acerca do coração endurecido. Irmãos, quando a semente é lançada em terra seca, em terra dura, ela não germina, ela não floresce, ela não frutifica, porque o coração deles era duro. Eles não conseguiam entender o que Jesus pregou na primeira multiplicação, pregou na segunda. Eles tinham um coração duro, eles não conseguiam entender o que Jesus queria ministrar. E no 18 ele continua o sermão, a exortação: tende olhos e não vedes, tende ouvidos e não ouvides, e não vos lembrais. Vocês não lembram do que eu fiz? Tem gente que você pode ajudar, irmão. Você pode emprestar dinheiro, você pode emprestar moto, você pode emprestar carro, você pode fazer o que for. A pessoa não se lembra, ainda é capaz de dizer na tua cara que ninguém ajuda ela, que ninguém faz nada por ela, que ninguém estende a mão para ela. Eu lembro de 12 espiões na beira da terra prometida, na fronteira da terra prometida. 10 deles falaram: o gigante é grande demais, o muro é grande demais, as cidades são fortes demais. Mas 2 deles tinham uma memória bem curtinha. Eles lembraram de um Deus que envergonhou 10 deuses no deserto. Eles lembraram de um Deus que abriu o mar vermelho. Eles lembraram de um Deus que desceu carne e maná do céu. Eles lembraram de um Deus que fez sair água da rocha, que fazia nuvem de dia e fazia coluna de fogo à noite. Eles lembraram e falaram: esse Deus vai derrubar gigante, esse Deus vai derrubar muralha, esse Deus vai envergonhar cidades. Em nome do Senhor Jesus. 2 deles, 2 de milhões de pessoas, 2 deles tinham memória curta. Eles se lembraram de um Deus, eles eram gratos a um Deus, eles tinham a gratidão, porque a incredulidade é uma ingratidão. Às vezes você tem um testemunho para contar nessa noite de algo que Deus já fez na sua vida. Deus já provou que te ama, Deus já provou que é contigo, mas você insiste na desconfiança, você insiste na incredulidade. Imagina Deus vendo isso: o meu filho não acredita em mim, eu já provei para ele, eu já fiz para ele, eu já mostrei para ele, mas ele insiste em ser ingrato. Glória a Deus, aleluia. Ele segue no 19, irmãos: quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram-lhe: 12. E quando eu parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. No 21:
Ele disse: como não entendeis ainda? O que me toca, irmãos, é que aqui já entra na cura do cego de Betsaida. Pregador, você falou da primeira multiplicação, falou da segunda e a terceira. Não houve a terceira, porque onde há ingratidão não há milagre. Aonde há ingratidão não há multiplicação. Aonde há ingratidão não tem testemunho, não tem vitória. Aqui o que me toca é que eles ficaram com fome. Ficaram com fome a viagem toda por conta da ingratidão. Até Jesus teve que entrar nesse jejum, porque a sua ingratidão não atinge só você, atinge quem mora com você, atinge quem está do seu lado. Até Jesus foi atingido pela ingratidão daqueles homens. Aleluia. E você vê que nenhum teve humildade, nenhum reconheceu, porque Jesus deu um neles, irmão, ou não? Vocês não consideram? Vocês têm um coração duro? Vocês não lembram de nada? E por quê? Por que eles não veem isso com bons olhos? Porque o gato, ele tem uma ótica, ele é liberto. Ele olha uma exortação, é um ensinamento, é minha oportunidade de ser grato. É agora que eu vou ser grato, porque eu estava torto, eu estava errado. E o meu Jesus tem de misericórdia, independente dos meus erros, independente das minhas falhas. O meu Jesus está me exortando, ele está me ensinando. E ele corrige o filho que ama. Ele diz: o que o gato diz? O pastor está certo, a pastora está certa, o meu líder está certo, o meu pai está certo, a minha mãe está certa. E eu estou errado, eu estou errante, eu estava perdido e a misericórdia do Senhor me alcançou. O gato, ele olha isso, ele olha com esses olhos. Aleluia, glória a Deus. E você vê que ninguém teve humildade. Fala: Jesus, oh Jesus, eu errei, eu estava com o coração duro, eu não tive consideração, eu não lembrei dos teus feitos, me perdoa, Jesus. Porque às vezes um obrigado vai doer. Às vezes um obrigado, você tem que reconhecer, irmão, você até colocou nossa amizade em prova se eu fosse ingrato, mas mesmo assim você foi lá e me corrigiu. Mesmo assim você teve coragem e falou o que eu precisava ouvir. Você vai lá e falou: obrigado, meu irmão, obrigado, eu estava errante. Mas para isso tem que ter humildade. Para isso você tem que se quebrar, você tem que reconhecer o teu erro. Hoje à tarde eu escutei uma coisa que me tocou, que o Senhor, ele trabalha através do reconhecimento. Os discípulos não reconheceram. Eles não reconheceram. Você pode ver que eles respondem até seco. 12 e 7. Porque eles não aceitaram a exortação de Jesus. Eles não aceitaram. Essa palavra é sobre gratidão. É um ensinamento. E quando os discípulos foram reprovados nessa lição, né? Qual lição você tem sido reprovado? Foi pregado aqui nessa noite sobre proxenetização, sobre orgulho. Às vezes é uma vaidade, uma mágoa, um ego. No que você tem sido reprovado? A pregação de hoje não é só sobre gratidão. Você sabe no que você tem falhado, no que você tem errado. Aqui os discípulos não entenderam. E o que me toca é que em Atos 2 esses homens mudam. Esses homens se transformam. Porque quem conhece a Bíblia, ele tem hora que dá até raiva dos discípulos. Tem hora que dá raiva, irmão, porque eles eram muito carnal. Mas depois do evento de Atos 2, eles são transformados. O que aconteceu em Atos 2? Eles foram revestidos do Espírito Santo. E aqueles homens não andavam mais sobre a carne, eles andavam em espírito. É o que tem faltado na igreja de hoje. Andar em espírito. Quantas palavras são ministradas nesse altar? Algumas eu estou gravadas no meu coração, cada frase. Porque eu entendi que a lição ela tem que ser guardada, a lição ela tem que ser aprendida. Às vezes você já escutou demais, até vivenciou, até ensinou. Como é que pode? Até ensinou, mas não aprendeu. Meu Deus. Aleluia.
Essa é a lição que o Senhor tem para passar nesta noite. Além da gratidão, aonde você tem sido reprovado? Jesus está voltando e não tem mais tempo de ser reprovado. O tempo está curto. Tem uma vez que eu reprovei de ano, irmãos. É triste, viu? Mas não dá mais tempo, irmãos, de ser reprovado. Eu não sei o que tem te batido. Eu não sei qual é a barreira que você tem lutado para vencer. Ou às vezes nem lutado. Às vezes é a barreira da negligência. Você não tem investido na tua casa, no teu ministério, no teu lar. Amém? Essa passagem que eu vou deixar para os irmãos. Essa agradeço a minha rica oportunidade. Chicotada atrás de chicotada. Aleluia! Eu tá convidando o Denis e o Vinícius para estar louvando. Glória a Deus! Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Igreja, se coloca de pé em nome de Jesus. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído.
nada além de ti, pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti, eu só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. A senhora diz muito obrigado. Glória a Deus. Bom, por aqui eu encerro minha participação. Agradeço a oportunidade, o grupo também, né? Agradeço a cada um que veio hoje, nós agradecemos. Deus abençoe a vida de vocês. E eu quero estar chamando o nosso pastor para dar bênção. Missionário. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Coisa linda. E eu quero convidar você que quer reatar sua amizade com Cristo nessa noite. Corajoso, porque descer até lá embaixo no funk é fácil. Agora vim aqui diante do Senhor e reconhecer e dizer: Senhor, essa vida para mim não dá mais. Glória a Deus. O Igor um dia estava lá, aleluia, e hoje ele está aqui sendo uma bênção, um instrumento na mão do Senhor. E tem jovem aqui no nosso meio nessa noite. Que Deus não te trouxe aqui em vão, não. Não perca a oportunidade. Quem é você? Aleluia. Que o Senhor está batendo aí na porta e dizendo: vem. Vem, porque eu começo uma nova história nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Não tem ninguém nessa noite? Você que se arrumou todo, disse: eu vou lá na igreja, vou dar uma palavra. Talvez o Senhor está aí batendo, ó. Então seja corajoso. Aleluia. Tem alguém para Jesus nessa noite? Não tem? Amém. Que Deus conceda outra oportunidade. Vamos orar pelo Marcelo. Soberano Deus e eterno Pai, eu entrego a vida do teu filho. Mais um dia, Senhor. Só o Senhor sabe das guerras, das provações que ele tem enfrentado na sua casa. Nós não entendemos, ó Deus, mas tu sabe o motivo dele vir aqui todas as vezes na frente pedir oração. Fortalece, dá graça, Senhor. Compreenda ele, Senhor, nessa noite. Faz um milagre naquele lar. Entra com salvação, ó Deus. Ele vem aqui, meu Deus, ele está em lágrima porque ele está precisando de algo, Senhor. E às vezes nós somos ignorantes e não compreendemos o grito dele aqui, Senhor. Mas em nome de Jesus eu te peço que ele venha levar essa presença gloriosa para aquele lar. E que todo jugo venha a ser despedaçado. Que as forças do maligno não prevaleçam dentro daquela casa. Mas o que prevaleça a tua vontade, o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Amanhã temos a tarde da bênção. Você que está em casa, sem fazer nada, vem aqui orar e glorificar o nome do Senhor conosco. Sexta-feira, igreja. Quem sentiu falta do pastor sexta-feira passada? Nossa, igreja. Mas ninguém sentiu falta? Quem sentiu falta do pastor sexta-feira da pastora? Oh, glória a Deus. Sexta-feira ele vai estar aqui, ó, todo gás. Vai estar aqui cheio da unção para orar pela sua vida. Então não perca esse culto de sexta-feira, agora vai ser tremendo. E na sequência, olha que coisa linda, tem uma mesa preparada para mim, para você. Santa, quem gosta de tomar Santa Ceia aqui? Quem se alegra quando a mesa está posta? Então você vem aqui, domingo, Santa Ceia do Senhor,
E Dia das Mães também. Você que talvez não tenha um filho presente ou a sua mãe presente, vem aqui dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Que Ele venha te encher no domingo aqui e que você venha ficar cheia da presença do Senhor para não dar lugar para outras vazões no domingo, amém? Então, domingo temos a Santa Ceia abençoada te aguardando aqui. Não fique em casa não, vamos glorificar o nome do Senhor, amém? Temos o nosso culto do aniversário da igreja. Nós temos que pedir a camiseta, então você que não pediu ainda, corre, manda mensagem para o pastor, fala a sua numeração para ele, que ele vai fazer o pedido da camiseta, amém? Camiseta desse ano, tá coisa linda, louvado seja Deus. Então faça o seu pedido e venha cultuar conosco. Pastor Júnior já pediu a sua? Então entra na fila, irmão, entra na fila porque o pedido é grande, amém? E vem glorificar o nome do Senhor. 9 de agosto, você que tem alguém que precisa ser liberto, transformado. Todos nós precisamos ser libertos, igreja, todos os dias. A libertação não acontece de uma vez, amém? Então eu quero te convidar também, faça sua inscrição, me procurem, que esse culto vai ser uma bênção. Deus vai fazer coisas grandes no nosso meio, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor? A cantina está bombando hoje. Bolo do Thalys, doce de cenoura. Ai, não tem mais. Só um salgado, gostoso também. Passa ali, abençoa a igreja. Se acabou e quiser abençoar, abençoa, porque o Senhor vai entrar com multiplicação na tua vida da mesma forma. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecer? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos te engrandecer e agradecer por essa noite gloriosa. Ah, Jesus, como é lindo ver os jovens te adorando, te exaltando. Com um tempo tão difícil que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Ah, Deus, fortifica, dá graça, dá força, dá ânimo para essa geração, Senhor. Que eles venham ser ousados e ousados cada dia mais na tua presença. Abençoa essa liderança, Senhor. Cobre elas com o teu poder, que deram o seu melhor nessa noite. Que foi um culto abençoado, como os demais também foram, ó Deus. Que o teu nome venha ser glorificado na vida das tuas filhas, ó Pai. E que algo novo venha acontecer na vida de cada jovem a partir deste culto. Que essa palavra venha ficar gravada aos nossos corações, que nós vamos mastigar, digerir o que foi pregado nessa noite, para que venha surgir efeito em nossas vidas, Pai. Não é só uma palavra que é ministrada e nós escutamos e deixamos, meu Deus, meu Pai, sair pelo outro lado do ouvido. Não, é uma palavra, Senhor, para ser digerida, para compreender aquilo que tu tens, ó Deus, sobre as nossas vidas. Nós te glorificamos por esse culto glorioso. Agradecemos a oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos. Leva cada um em paz e em segurança. Como diz o nosso pastor, Senhor, nós nos despedimos dessa oração, deste culto, mas jamais da tua presença. Fica conosco, em nome de Jesus. Estenda a tua mão para receber, em nome do Senhor Jesus Cristo, a bênção apostólica. Senhor, que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja. E a igreja diz: amém. Amém. Paz e segurança.